Muito bem, caros alunos, estamos dando continuidade à nossa formação filosófica. Nossas duas últimas aulas, como foram aulas comemorativas à Páscoa, ao tempo pascal, serviram para aproximar o mistério pascal de Cristo da mentalidade filosófica, usando de um fato registrado na história sagrada que interliga ambas as tradições, a tradição cristã e a tradição filosófica grega, que foi justamente a pregação de São Paulo no Areópago. Porém, agora, nós vamos dar continuidade à formação anterior, que é sobre as fases da história da filosofia. Passamos várias fases, na verdade. Hoje nós vamos entrar na última fase da história da filosofia, que é a filosofia atual. A filosofia do hoje. A filosofia do século XX, do final do século XX até hoje. E quando falamos em filosofia atual, é claro, não queremos esgotar todo o conteúdo sobre esta etapa da filosofia, porque, como bem sabemos, a filosofia atual, ela não acabou. Ela se estenderá, não sei por quanto tempo, até vir uma outra fase, até os historiadores e filósofos decidirem-se sobre uma nova fase, que aí sim se tornará a atual, enquanto essa em que nós estamos se tornará uma fase anterior, como aconteceu com todas as outras fases da filosofia. Em algum momento, a filosofia pré-socrática, a filosofia clássica, a filosofia helenística, a filosofia patrística, a filosofia medieval, moderna, renascentista, moderna, contemporânea, em algum momento cada uma delas foi atual. Mas uma vez que passou o tempo, elas se tornaram as fases que são. O mesmo se dará com esta fase na qual nos encontramos. Mas precisamos, é claro, ir ao encontro de uma característica principal que enquadre esta etapa da filosofia, para pelo menos termos um entendimento sobre o que há de geral em relação a ele. É isso que nós vamos ver nessa aula. Vamos começar então pelo seguinte: filosofia atual. Como parte, como etapa da filosofia, ela continua sendo uma perscrutação, uma busca pelo conhecimento. Do quê? Do mundo e do homem. Isto não muda. A filosofia sempre foi, pelo menos a partir do seu florescimento como filosofia, sempre foi uma busca aprofundada pelo conhecimento do mundo e do homem. É claro que nesta etapa da filosofia, quando falamos em conhecer o homem, não devemos pensar apenas em conhecer o homem em sua interioridade, naquilo que o compõe como natureza, mas também no que se refere às suas obras, à sua produção, aquilo que o ser humano fez e faz. Então pensemos assim: por mais que os seres humanos produzam coisas desde o primeiro instante do seu surgimento na face da Terra, os seres humanos produzem instrumentos para o plantio, produzem artefatos domésticos, produzem móveis, produzem casas, construções para habitação, para a sua religiosidade, seu culto, suas práticas diversas, enfim. O ser humano sempre produz. Ele é um ser capaz de produzir justamente por sua inteligência. Mas é claro que somos obrigados a reconhecer que a produção humana muito evoluiu, principalmente nestes últimos séculos. Então, antes, por exemplo, numa antiguidade ou depois numa Idade Média e tudo mais,
temos sim a produção humana, sempre viva, sempre atuante, porém é a partir, principalmente da Revolução Industrial, que nós percebemos o ser humano construindo obras, construindo instrumentos muito mais complexos e que lhe possibilitam maior eficiência e rapidez em suas diversas ações. Então, é esta a questão. Quanto mais o tempo passa, mais as obras humanas vão se complexificando, justamente para propiciar ao homem maior facilidade em seu agir. Isso até podemos dizer que sempre existiu, mas se intensificou. Se intensificou a partir da Revolução Industrial e principalmente a partir da Revolução Tecnológica do século XX, onde nós temos a produção de tecnologias muito mais avançadas, muito mais desenvolvidas e que propiciam ao ser humano, sim, ações muito mais rápidas, muito mais fáceis de serem realizadas. Então não tem como negarmos isto. Aquilo que, por exemplo, antes, para um ser humano escrever, por exemplo, se fosse escrever um texto, teria que usar de lápis, teria que usar de penas com tintas, e depois de canetas, e depois de máquinas de escrever. Hoje nós podemos usar de um computador, e em um computador ou em um celular podemos não só escrever com a digitação dos dedos, mas também com a voz, porque é possível transformar voz em palavras escritas. E isso seria algo inimaginável na Antiguidade, na Idade Média, mesmo na modernidade, a não ser que você tivesse uma pessoa ali escrevendo as suas palavras. Aí sim, você teria como falar e ter suas palavras escritas. Mas ter isso através de uma tecnologia acessível à maior parte da população, isto é algo que jamais aconteceu. Então, somos obrigados a reconhecer isso, e a filosofia, mais que todos, também o faz, também o reconhece. Por isso, um dos objetos de estudo fundamentais da filosofia atual são as tecnologias novas. Reconhecer que elas existem, entendê-las e entender a interferência dessas ou a relevância dessas para a vida humana. Relevância esta que pode ser tanto positiva como negativa. Porque do mesmo modo como as tecnologias nos ajudam, nos auxiliam, nos facilitam a vida, elas também podem trazer inúmeros malefícios. Malefícios no que diz respeito à economia, no que diz respeito à produção de empregos. Hoje se fala tanto, por exemplo, na substituição da mão de obra humana por mão de obra virtual, por inteligência artificial, por máquinas. Então, isso seria um malefício, um problema a ser resolvido. E que a filosofia busca entender, busca pensar, busca meditar sobre isso. Outra questão, a influência das tecnologias no desenvolvimento do ser humano, desde sua infância até a idade adulta. A influência, por exemplo, de celulares, computadores, sobre as crianças e sobre sua formação. Isto também é algo a se pensar. E a filosofia pensa sobre isto. Neste sentido, as tecnologias como o ápice da produção humana são também objeto de estudo nessa etapa da filosofia. Mas aí é claro, e a inteligência? A inteligência humana que produz essas tecnologias, a inteligência humana que possibilitou e possibilitará ao ser humano inúmeros avanços, possibilitará ao ser humano realizar suas ações com maior rapidez, com maior fruto e maior facilidade. Será que esta inteligência é realmente algo tão espetacular, tão maravilhoso, como se pensara? Porque, se pensarmos bem, desde o princípio até hoje, o principal instrumento utilizado para o desenvolvimento da filosofia
Não estou falando de objeto de estudo, estou falando de instrumento para a concretização da ciência filosófica, para que ela se torne realidade. O instrumento usado é a inteligência, o intelecto, a racionalidade humana. É esta que nos possibilita fazer filosofia. Por mais que as ciências também usem da racionalidade, no entanto, o diferencial está no fato de que a filosofia se embasa principalmente na inteligência, na racionalidade, na reflexão racional, partindo apenas da observação, mas seguindo com a inteligência, com a reflexão racional. Enquanto que as ciências sob como é que eu posso dizer, sob a tutela do positivismo, tendo por modelo as ciências positivas, elas partem da observação usando da inteligência, mas continuam sempre usando da observação e da inteligência, de um modo interligado e permanente. Então, isso é diferente. As ciências, elas sempre vão usar da inteligência e da observação, interligadamente, enquanto que a filosofia não. Ela parte da observação e depois segue com a inteligência, com a reflexão racional, tendo por principal instrumento esta. Então, é claro, não tem como nós, na filosofia, rechaçarmos a inteligência, desmerecermos esta. Porém, por que vocês acham que eu coloquei aqui inteligência com 3 pontos de interrogação? Porque, na verdade, uma das características que dizem respeito a esta etapa da filosofia é justamente o questionamento da inteligência. Como assim? Bem, o questionamento da superioridade da inteligência, no sentido de dizer se a inteligência é realmente esta capacidade tão perfeita e tão maravilhosa, ou se ela tem suas limitações, ou se ela também pode ser fonte de tragédias, de problemas para o ser humano. É justamente isso que a filosofia pensa hoje. Claro, não podemos dizer que todos os pensadores concordem nessa crítica ou que critiquem numa mesma intensidade. Mas o que é geral, o que é fato, é justamente isto. Neste momento, a inteligência, por mais que ela seja apta para nos levar tanto a conhecimentos mais profundos sobre o mundo, como a obras muito mais complexas e muito mais benéficas para a humanidade, ela também, no decorrer dos tempos, foi causa de muitos problemas. Os seres humanos que usam da inteligência, por exemplo, para a melhoria da sua saúde, para a descoberta de novas curas, de curas para doenças existentes, essa mesma inteligência também foi usada, por exemplo, para criar armas químicas. Quer dizer, o mesmo conhecimento que pode ser usado para o bem, também pode ser usado para o mal. E de um modo também extremamente eficaz, de um modo extremamente fácil. Então, vejam que a inteligência humana, ela não só facilita a prática do bem, mas também pode ser usada para facilitar a prática do mal, para tornar o mal mais extenso no mundo, para estender o mal com maior eficácia sobre o mundo. Que o digam as bombas, as grandes bombas, bombas atômicas, que podem numa só explosão acabar com regiões inteiras, estados inteiros, países inteiros. Estamos até na urgência de uma guerra, ou como posso dizer, na possibilidade de uma grande guerra. E o que vemos é justamente isso. A possibilidade de se usar armas de longa escala, armas que possibilitam destruições em massa, e tudo isso a partir do quê? Do conhecimento produzido pela inteligência humana. Então, é de se questionar com certeza. Não podemos colocar a inteligência como um patamar, ou num patamar de superioridade, como se
somente ela fosse suficiente para nos levar à paz, à felicidade, porque não é assim. Isso não basta. Não basta apenas termos a inteligência e usarmos da inteligência. Existem outros elementos que também são importantes para que o ser humano possa se realizar, para que ele possa bem viver nesta terra. Mas aí está um problema também. Não quero desse modo desmerecer a inteligência em si, mas sim a imagem que se construiu em torno dela, principalmente a partir da modernidade e da contemporaneidade, sob o ponto de vista positivista, cientificista. Porque aqui, diferentemente, por exemplo, de como era visto na Idade Média, porque na Idade Média, na Antiguidade, a inteligência tinha sim sua importância, mas não como algo absoluto. Por exemplo, na Idade Média, Deus estava acima da inteligência. A inteligência humana é limitada, somente a inteligência divina é ilimitada. Então, a inteligência humana não era colocada acima de tudo. E mesmo na antiguidade filosófica, nós não temos assim uma absolutização da inteligência. Temos a inteligência como meio de conhecer a verdade, sim, mas de uma verdade que não está na inteligência, que não é produzida pela inteligência, mas que vem do mundo. Então temos uma realidade anterior à própria inteligência humana e muito maior que esta. Agora, a partir da modernidade, temos um processo de absolutização da inteligência, o que faz com que a inteligência e só ela, por meio das ciências, seja critério de veracidade para tudo. E principalmente aquilo que é entendido pela inteligência, mas a partir dos sentidos. O que acaba fazendo com que não seja só a inteligência, mas a valorização da inteligência e dos sentidos, da observação. De modo que só o que é conhecido e observável é que é considerado verdade, é que é considerado certo, descartando assim todo o conhecimento religioso, toda a divina revelação, descartando assim outros elementos que nos vêm pela tradição, que nos vêm pelo costume, mas que também podem e devem ter sua importância na vida humana. Resumindo, podemos dizer que nós aqui não questionamos, eu pelo menos como filósofo, não questiono a inteligência em si. E é essa ideia que deve ficar para todos. A inteligência tem sua importância e tem seu valor, mas ela não está acima de tudo e não é um ente perfeitíssimo. Algo que não tenha falhas, algo que não possa levar ao mal, algo que seja imaculado. Não. Nossa inteligência humana tem suas limitações. E por isso devemos sempre ter humildade para reconhecer nossos erros. Isso não só individualmente, mas coletivamente. A humanidade precisa sim, muitas vezes, rever suas ações, corrigir os seus erros e reconhecer-se como limitada naquilo que conhece, naquilo que diz conhecer. Isso é fundamental. Enquanto o ser humano não for capaz de rebaixar-se diante da grandeza do mundo que nos cerca, ele não será capaz mesmo de aprofundar-se nessa riqueza. Isso nos leva a voltar um pouquinho para o próprio Sócrates. Somente sei que nada sei. O que nos indica que somente se formos humildes, reconhecendo a nossa ignorância, reconhecendo os limites da nossa inteligência, é que poderemos realmente usufruir dessa inteligência e, por meio dela, usufruir do conhecimento do mundo que está ao nosso redor. Não só daquilo que vemos, daquilo que é sensível e empírico, mas também do aspecto metafísico, não visível, não sensível, que abrange a realidade. Aspecto esse que abrange não só os elementos abstratos, naturais, mas também o mundo sobrenatural, que diz respeito a Deus, aos anjos, à vida eterna e tudo mais. Enquanto o ser humano se limita em sua ignorância, ele se fecha para a profundidade do conhecimento e se fecha para a verdadeira filosofia. Espero que essa nossa aula sirva para vocês e no mais até o nosso próximo encontro, se Deus o permitir.